Oi, gente linda! Estamos começando mais um vídeo e desde já eu quero agradecer você que está me acompanhando aqui na leitura do livro. Eu louvo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. O engraçado é que eu gravo os vídeos antes e até mesmo antes de eu colocar eles disponíveis aqui pelo YouTube, o Senhor já tem respondido às orações. Então, se você continua intercedendo por uma vida, se você está com alguma causa que você está intercedendo, eu quero te encorajar. Não desanime. Eu tenho certeza que até o final, até o capítulo 13, nós vamos chegar lá. Você vai me contar aqui de testemunhos que o Senhor tem operado na tua vida através daquilo que você tem recebido da palavra dele e colocado em prática. Hoje, no capítulo 6, vamos falar sobre a posição da intercessão. E o capítulo começa assim. Ken Galbraith estava andando pela rua quando ouviu o telefone público próximo a ele tocar. Curioso, ele parou para atendê-lo. Para sua surpresa, a telefonista disse: chamada de longa distância para Ken Galbraith. Ele está? Depois de ponderar quanto à impossibilidade daquela situação, ele finalmente aceitou a ligação. A pessoa que estava ligando a ponto de cometer suicídio havia orado pedindo ajuda e lembrou-se do ministério de Ken. Sem saber como entrar em contato com ele, ela continuou a escrever seu bilhete de suicídio. Quando vieram alguns números à sua mente, ela os anotou, imaginando se Deus estava lhe dando milagrosamente o telefone de Ken. Ela discou os números. Impressionada por conseguir falar com ele, ela perguntou: o senhor está no seu escritório na Califórnia? Meu escritório fica em Washington, respondeu Ken. Ah, sim. Então, onde o senhor está? Perguntou ela. Você não sabe? Você me ligou? Respondeu ele. Não sei para que área estou ligando, apenas disquei os números que estão neste papel. Senhora, estou em uma cabine telefônica em Dayton, Ohio. Reconhecendo que aquele encontro só poderia ter sido preparado por Deus, Ken começou a aconselhá-la. A presença do Espírito Santo inundou a cabine telefônica, dando-lhe sabedoria além da sua capacidade, e logo ela fez a oração do pecador, comprometendo-se a viver para o Senhor. Essa é uma das histórias mais notáveis que já li sobre a capacidade soberana de Deus de nos conduzir, mesmo quando não estamos cientes de que isso está acontecendo. Ele pode nos colocar na posição certa, na hora certa, orquestrando os acontecimentos de uma maneira extremamente celestial ou sobrenatural. O mesmo aconteceu na vida de Jacó. O relato de Gênesis a respeito desse acontecimento usa a palavra hebraica paga, que nos revela verdades preciosas sobre o que chamo de o local da intercessão. Outro significado da palavra hebraica paga para intercessão é aterrissar ou recair sobre. Paga também pode incluir o conceito de descer ou vir sobre algo ou alguém por acaso. Assim, ela pode significar aparecer no caminho, entre parênteses, aparecer no caminho. Ela é usada dessa maneira no encontro de Jacó com Deus em Gênesis 28, versículos 10 até o 19. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou, a versão King James, em inglês diz: veio a dar em mim um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus.
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz, pela Almeida Corrigida Fiel, ênfase do autor. Essa é uma passagem maravilhosa das Escrituras e uma das primeiras vezes em que a palavra paga é usada na Bíblia. Pelo menos 6 características esclarecedoras relacionadas ao local ou posição da intercessão podem ser vistas nessa fascinante história onde Jacó se encontrou com Deus, quando ele veio a parar em Betel. Tecnicamente falando, Jacó não estava em oração quando o incidente aconteceu. Entretanto, o fato da palavra paga ser usada para descrever o fato de Jacó ter ido parar naquele lugar onde teve um poderoso encontro com Deus nos dá um retrato maravilhosamente simbólico do que acontece no local da intercessão. Em primeiro lugar, observe que a posição da intercessão, o local paga, se torna o lugar de Deus. Os lugares de oração passam a ser casas de Deus, ou locais onde ele habita. Jacó declarou deslumbrado: o Senhor está neste lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E chamou o nome daquele lugar Betel. Veja em Gênesis capítulo 28, versículos 16, 17 e 19. O nome Betel, na verdade, significa a casa de Deus. Na intercessão, paga, um lugar é construído para a presença de Deus habitar. E como Jacó disse, os lugares de habitação de Deus são terríveis, no versículo 17. Tem um amigo que pastoreia uma igreja na cidade de Walla Walla, em Washington. Ele estava pregando uma mensagem poderosa em um de seus cultos quando o jovem cristão, novo convertido, ficou tão maravilhado com a revelação que não conseguiu se conter. Saltando, ele começou a exclamar em alta voz: "Tremendo, cara, tremendo!" Já ouvi alguns améns e um aleluia, ou outro nas minhas mensagens, mas ainda não ouvi um tremendo, cara. Mas estou trabalhando para chegar lá. Jacó disse: quão terrível é este lugar. Quando Deus parece, seja em uma cabine telefônica ou em uma rocha para anunciar o destino de um homem, é tremendo. E ele sempre aparece no lugar em que estamos posicionados para a oração. Muitos de meus encontros mais transformadores com Deus foram durante os momentos de intercessão. Lembro-me de um tempo, anos atrás, quando eu estava com um amigo que havia tomado muito LSD. Ele começou a ter um flashback terrível. É um efeito recorrente dessa droga perigosa que gera alucinações estranhas e às vezes aterrorizantes. Enquanto ele se contorcia incontrolavelmente, gritando e gemendo de terror, uma grande fé e uma indignação justa tomou conta de mim e comecei a interceder. Depois de alguns instantes, ele parou de repente e uma grande paz veio sobre ele. Meu amigo olhou para mim e descreveu as imagens abomináveis que havia visto e a repentina mudança que ocorreu quando eu orei. Então, Deus começou imediatamente a ministrar a mim. Sua presença era tremenda enquanto ele falava comigo sobre meu futuro ministério. Isso foi há muitos anos. E o que ele me revelou naquele dia aconteceu. Aquele encontro não aconteceu em um culto de igreja ou durante meu tempo devocional de todos os dias, mas durante um breve momento de intercessão. Quando estamos no ministério altruísta de interceder por alguém, Deus acha isso irresistível e vem se encontrar, paga conosco. Ele sempre ama a nossa companhia, mas quando começamos a representar o seu Filho amado, o coração do Pai se move de uma forma irresistível para ele. Deus simplesmente tem que responder. Assim, o lugar comum se transforma em um lugar tremendo, a casa de Deus. Muitas coisas podem ser ditas sobre a presença de Deus. Nela, a plenitude de alegria, ver Salmos 16, versículo 11. Segurança, ver Salmo 91, versículos 1 e 2. Luz, ver 1 Timóteo 6, versículo 16. E delícias perpetuamente, ver Salmos 16, versículo 11 também. Na verdade, tudo que pode ser dito sobre Deus pode ser dito sobre a sua presença. E a intercessão nos leva até ela. Em segundo lugar, a história de Jacó também ilustra para nós o fato de que o local da intercessão
é a disposição de Deus em trazer precisão ou definição às nossas orações. Jacó foi parar em Betel, assim como Ken Galbi foi parar na cabine telefônica. Ele não foi guiado até lá pela compreensão ou pelo raciocínio. Jacó simplesmente se deparou com aquele lugar por acaso, paga, na hora do pôr do sol, e precisando de um lugar para dormir, passou a noite ali. Mesmo sem estar ciente, Jacó estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Betel era um lugar importante em Israel, onde Deus pretendia que o futuro de Jacó fosse moldado. Ele foi levado até lá pela direção soberana do Espírito Santo. Uma versão mais literal do versículo 11, na verdade, seria: ele chegou ao lugar, e não apenas a um lugar. Lembrando que a palavra paga, utilizada para descrever o ato de se chegar a um lugar por acaso, é também a palavra para intercessão. E o que isso nos diz sobre a oração? Geralmente, não temos sabedoria, compreensão ou percepção suficiente para saber exatamente como orar. Assim como Jacó, é quase como se precisássemos chegar por acaso à oração correta. Nesses incidentes, podemos ter certeza de que o Espírito Santo nos ajudará e fará com que acertemos o alvo. Fiquei atônito há alguns anos enquanto ensinava em um curso sobre o Antigo Testamento no Instituto Christ for the Nation em Dallas, no Texas, quando um aluno israelita levantou a mão na sala de aula e me deu uma importante informação. Eu havia mencionado paga, intercessão, e o fato de que o Espírito Santo nos ajuda a acertar o alvo nas nossas orações. Usar palavras hebraicas pode ser um tanto intimador quando elas são ditas diante de alguém que fala o hebraico como sua língua nativa. Meu pensamento inicial foi de que o jovem Ave poderia me corrigir. Tive uma agradável surpresa quando, em vez disso, ele me informou que na prática de tiro ao alvo em Israel, a palavra para o centro do alvo é paga. Imagine, a palavra para intercessão, na verdade, significa centro do alvo. Deus fará por nós o que ele fez por Jacó. Quando não soubermos orar como convém, como está lá em Romanos 8, versículo 26, ele nos ajudará a encontrar a marca, o lugar, assim como ajudou Jacó. Lembro-me da história de Steve. Estou usando um nome científico, que estava muito doente, com diversos problemas, dores estomacais, dor de cabeça, dores nas costas e outros sintomas. Os médicos não conseguiam resolver os problemas e muitas orações haviam sido feitas pela cura de Steve. Igualmente, sem resultado. Um dia, o Espírito Santo falou silenciosamente a uma intercessora que estava orando por ele. O problema não é físico, é espiritual. Steve tem falta de perdão e amargura com relação a uma pessoa que o ofendeu. Desafio perdoar e a liberar essa pessoa. Steve finalmente foi capaz de perdoar a pessoa que o havia magoado. Os resultados foram surpreendentes. Um processo de cura teve início e não parou até que ele estivesse completamente são. Assim a gente vai encerrando essa primeira parte do capítulo 6 e eu aguardo você ansiosamente para o próximo vídeo. O que eu não posso deixar de falar para você é muito maior. É você que serve como canal do Senhor para aqueles que precisam. Porque você não só recebe de Deus, mas você também é um canal. E sobre você passa toda a bênção que é liberada na vida do outro. E quando você libera, você se esvazia para receber ainda mais. Então, não está posicionado como Deus quer? O dia é hoje para você se colocar na posição do Senhor e assim o Espírito Santo vai te conduzir. Não precisa você ficar forçando a barra, querendo mostrar algo que você não é. O lugar, a hora, o Senhor já reservou para você. Apenas relaxe e se entregue totalmente à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Eu aguardo você a gente conversar um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Fique na paz, um beijo. Se inscreve no canal, deixa aí um like se essa palavra falou ao teu coração e até o próximo. Tchau!